Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar a posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Agora, quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Fala, cabeçudos! O que você achou de cabeçudos pro fandom? Cabeçudo. Ficou bom, né? Ou cabeceiros, cabeçudo. Né? Cabeçudo é melhor, né? Salve! Eu sou o Rony, como eu acho que vocês já devem saber nessa altura do campeonato. Levando em conta que eu sou um dos 5 aqui do Cabeceira. Mas hoje ao meu lado eu tenho a honra de trazer pra vocês um dos caras que é mais referência na minha vida. Até porque esse daqui tá literalmente ligado diretamente a todos nós aqui do Cabeceira. Você sabe que é tudo responsa sua aqui, né? Se nós falar asneira, eu sei que vai vir. Tem que responder depois. Ele é o nosso pastor direto de nós todos aqui. João, se apresenta, por favor. Então, eu sou pastor direto do Cabeceira. É isso aí. Sou João André Dias. E é um prazer estar aqui hoje à noite. É um prazer estar aqui. À noite, dia, de tarde, eu não sei que hora vocês estão vendo. Mas é um prazer estar aqui com vocês nessa programação, nessa ideia, nesse projeto tão lindo, tão legal, a iniciativa de vocês. Assim, quando eu conheci, fiquei sabendo, eu falei, é isso aí, você tem que ir embora mesmo. Então, sou pastor aqui da comunidade cristã de Ribeirão Preto, pastor especialmente de jovens e adolescentes. E molecote demais, ó. Amo essa geração. Então, bora lá, Roninho. E ele é o brabo porque ele compra tudo nossas ideias, velho. Você não tá entendendo. E é isso aí. E hoje, como você já deve ter visto aí no título do livro, do vídeo, não dá nem pra gente dar spoiler, né? Não, porque já tá escrito aqui. A gente vai falar de Josué, o livrinho bom, cara. Eu gosto de Josué, sabia? Eu amo. Eu gosto muito. Eu tava comentando com ele antes da gente começar a gravar que eu não sei se é por onde Josué foi colocado no cânone da Bíblia, porque ele vem depois de Levítico, Números e Deuteronômio. Inclusive tem vídeo. Que já tem vídeo aqui. Tem uma resenha muito boa que me fez mudar meus olhos pra esses livros, gente. Porque, convenhamos, quem nunca deu uma puladinha nesse livro? Entendeu? Você começa a ler, que gerou. E aí depois chega Josué, que é um baita de um livro cheio de histórias, cheio de aprendizados, com personagens cativantes. É o primeiro livro que a gente tem, que o nome do livro é o nome de um dos personagens. Eu poderia dizer que talvez seja o livro que eu mais já foi contexto das minhas pregações. Aí, tá vendo? Então você prepara que tem resenha. Nossa, eu escolhi a pessoa certa. Olha só, gente. Foi Estourei. Um dos mais aí. Porque Deus fala muito comigo nesse livro. Tem muita coisa que você tira, lições pra vida, lições pro dia a dia. Enfim. João, você queria falar pro pessoal o porquê que você escolheu 2 versículos. É verdade. Porque você viu que ele já chegou sendo todo diferentão aqui, né? Eu não sei se você percebeu, mas eu li 2 versículos. Um do início da carreira, vamos chamar assim, da carreira de Josué, né? Ele foi escolhido ali para substituir Moisés, mas com um desafio imenso, né? Moisés teve o desafio de levar o povo do Egito, tirar da escravidão até a terra de Canaã, mas não entrou, infelizmente. Deu as mancadas dele, enfim. E Josué com um novo desafio, levar esse povo aqui que passou no deserto, que na verdade, que nasceu no deserto, né, sem conhecer muitas coisas, e de verdade, assumir a terra. Então tem um versículo, o primeiro versículo que eu li, que é o versículo 5 do capítulo 1, e lá no final já da vida de Josué, que para mim, considerando o que Deus falou para Josué e o final, o que ele responde para ele mesmo, para Deus e para o povo, lá no final da vida dele, que é, quanto a mim, depois das promessas, depois de todas as conquistas, quanto a mim, vocês eu não sei, mas quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso para mim tem um significado extraordinário no sentido de que essa verdade que ele estabeleceu marca gerações. Então para mim por isso que eu escolhi 2. Brabo. Quebrei o protocolo. É isso aí, mas a gente deixou. Tá bom, porque obrigado, mereceu. Obrigado. Mas Josué foi um homem muito bom. João, vamos falar primeiro, dar um pano de fundo assim, o que a gente sabe sobre o livro de Josué? Primeiro, Josué não era Josué, né? Você sabia dessa? Josué não era Josué.
Josué não era Josué. Cara, mas isso, se a gente parar aqui só nessa verdade e nesse conceito aqui da mudança de nome de Josué, a gente para aqui, a gente fica a noite inteira conversando. E na verdade Josué, o nome dele era Oséias, né? E lá, quando Deus mandou Moisés enviar os príncipes, os 12 príncipes, para espiar a terra ainda, Deus mandou, olha, manda Oséias, filho de Num. E quando eles voltaram, depois voltaram, aí Moisés então falou assim, eu vou mudar seu nome. Você não é mais Oséias, você é Josué. Por quê? Oséias significa salvação e Josué significa Javé, Deus, e Javé é a salvação. Você está ligado que Josué é uma transliteração também de Jesus, o nosso Salvador. Assim como eu acho que todos os livros que a gente falou até agora tem pelo menos alguma passagem que aponta para Jesus, porque é aquilo que eu falo, o cânone bíblico, né, essa junção de todos esses 66 livros aqui, ele é muito bem centrado, né? Ele tem um propósito, ele todo aponta para Jesus, e Josué é um livro que tem várias menções assim, na história. Exatamente essa proposta, né, de salvação, que era o nome dele. A partir daí, tudo liga como Deus sendo a nossa salvação, a Jesus sendo a nossa salvação, apontando exatamente para tudo que é e representa a nossa vida, né? A nossa salvação. Então acho que a primeira curiosidade que é interessante, né? Porque Josué, mas Josué não era Josué era Oséias. Exatamente. Por essa você não esperava. Outra coisa que eu queria comentar é que esse livro de Josué vai ser o primeiro livro que a gente está lendo aqui dessa nossa segunda parte do Cabeceira. Assim, a teologia ocidental, ela divide o Velho Testamento, né, em alguns tópicos. O primeiro dele é o Pentateuco. São os 5 primeiros livros que a gente já resenhou aqui. O segundo deles são os 12 próximos livros aqui, que começam em Josué e terminam em Esther, são os livros históricos. Então, é o primeiro, né? A gente está começando aqui essa nossa segunda meta do Cabeceira, que é de resenhar esses 12 livros históricos. Então, Josué é esse primeiro livro. Depois, só por curiosidade, vão vir os 5 livros poéticos ou sapienciais, depois mais 5 livros dos grandes profetas, dos maiores profetas, né? E depois os profetas menores. Exatamente. Então essa é boa curiosidade aí, que a gente então está começando uma nova fase de conhecimento da Bíblia, né? Das Escrituras. E você sabe que o livro de Josué pode ser que não tenha sido escrito por Josué. É verdade. Ou só por Josué. Então há essa dúvida, né? Até porque que não tenha sido alguma psicografia, Josué não poderia ter escrito o livro depois da morte dele. Não tem como, galera. Não esquece, não psicografou ninguém. Não, assim, porque alguns estudiosos, inclusive, eles consideram o livro de Josué anônimo, né? Sim. Não teve alguém que escreveu. Foi uma compilação de ideias de pessoas que acompanharam todos os cenários, todos os momentos de Josué. Mas em algum momento que Josué, ele parece que ele está escrevendo, mas como a Bíblia não faz a referência dele como escritor, sim, né, como vamos fazer uma referência a Paulo lá, eu, Paulo, sim, ou João, eu, João, o apóstolo e tal. Então não faz nenhuma referência. Alguns estudiosos dizem que pode ter sido um escriba que pegou todo esse compilado de histórias, foi anotando, mas pode ser que tenha sido Eleazar, o sacerdote, e depois o seu filho Finéias, né? Porque Eleazar morre perto ali, ou junto, no tempo de Josué, né? E aí tem uma história depois. Pós. Então, existem esses dois entendimentos aí também sobre a autoria do livro, né? Não é unânime. Outra curiosidade para você que gosta bastante de literatura, o estilo literário desse livro de Josué. Eu acho que se a gente fosse analisar ele única e exclusivamente, né? Literariamente seria o termo a se falar aqui nessa frase. Enfim, a história de Josué se assemelha muito às grandes histórias épicas, porque afinal de contas tem várias guerras acontecendo ali, tem também, né, essa figura do herói, né, para as histórias épicas precisa ter um herói, alguém que vai à frente ali da guerra, que seria no caso Josué. E o estilo literário aqui, que é narrativa em prosa, se assemelha muito ao das epopeias gregas primitivas, como por exemplo os Ilíadas e a Odisseia de Homero,
né? Até por isso que é gostoso de ler. Josué. Eu acho que Josué tem muita ação, tem muita história acontecendo ali, principalmente a primeira parte, né, de Josué, é muito boa. As narrativas ali. Exatamente. Interessante demais. Agora, outra coisa que eu, pensando ali no livro de Josué, é sobre o tempo, né? Quando às vezes você está lendo Josué, parece que aconteceu tudo ali rápido, né? Até porque não é um livro muito grande, a gente lê ali rápido, então na nossa cabeça não dá pra entender que durou anos. Mas na verdade aí talvez tenha sido aí por perto de 20 anos, né? De 1400 a 1380 a.C., né? Os estudos, inclusive estudos arqueológicos, mostram essa data aí, né? Para considerar a datação do livro de Josué, 1400 a 1380, mais ou menos antes de Cristo, que se considera. E talvez como contexto histórico, que a gente poderia pensar aqui, que seria as primeiras narrativas depois da morte de Moisés, né? Que foi exatamente aquilo que nós falamos, Josué assumindo esse desafio de levar um povo... É uma continuação direta, né, do último livro da Bíblia. Exato. Que termina com a morte de Moisés e já engata, né, Deus chamando. E o texto, no primeiro capítulo ali, é Deus, fala, o Senhor chamou a Josué, filho de Nun. E é interessante, voltando lá na mudança do nome, o que eu considero, dá uma mensagem aqui muito edificante. O significado da cobertura espiritual, do toque da cobertura espiritual sobre a vida de uma pessoa. Como Deus considera isso quando alguém toca na vida de outra pessoa? Ele estava pensando, porque Moisés é que mudou o nome de Oséias para Josué. E Deus disse sim. Porque quando Deus vai falar com Josué, ele chama assim, Josué, disse o Senhor a Josué, filho de Nun. Então Deus chama ele. Sim. E depois, naquele momento em que Josué encontra... Ele assume aquela identidade, ele assume aquela identidade, Deus está dizendo até sim, perante Deus. Perante Deus, e ele passou a ser aquilo. Então, uma mudança ao toque de uma pessoa na vida, na identidade das pessoas, né? Então, assim, mas enfim... E coincidentemente ou não, eu estou fazendo essa resenha com a minha cobertura espiritual. Não vou mudar o seu nome. Por favor! A partir de hoje você se chama. A partir de hoje você se chama. Eu quase chamei Roy, aí eu ia torcer pra você mudar meu nome. Roy, aí graças a Deus minha mãe adicionou um Nzinho ali. Tá bom, errou. Mas essa narrativa da história de Josué assumindo esse desafio para levar o povo para conquistar, que eu acho que, para mim, em especial, se eu posso dizer isso aqui nessa resenha, que eu amo de paixão o coração do jovem, é exatamente isso que Josué acho que sentia. Ele sentia um frio na barriga, ao mesmo tempo mais desafiado, porém, ele estava entrando numa terra habitada, e habitada simplesmente por gigantes. Ele iria ter que enfrentar desafios e guerras e limitações da parte dele, porque ele estava entrando com um povo tudo jovem. É verdade. É o pessoal que nasceu ali. Exatamente. Os únicos que saíram do Egito, segundo todo o relato bíblico, os únicos que estão entrando no Canaã, que saíram do Egito, é Josué e Caleb. Todos os outros, se você fizer, então, pôr esse pensamento aqui na mesa, ele está entrando com um bando de jovens e adolescentes para conquistar uma terra. Da hora. Onde havia desafios. Sim, eu nunca tinha pensado nisso. Havia um frio na barriga, porque o cara olha para trás assim, onde estão os maiores guerreiros? Onde estão aqueles que já enfrentaram, que guerrearam? Não tem. Os caras não sabiam que era guerra, o que era nada, porque eles andaram. Era a primeira experiência de guerra. A primeira experiência, e a primeira experiência já, claro, né, graças a Deus, a primeira experiência foi sobrenatural, que foi Jericó. Mas então essa narrativa ali começa com essa história, né, dele entrando num novo desafio com uma geração que não é a geração que saiu do Egito, né? Sim. Talvez com uma identidade diferente, com uma mentalidade diferente, mas desafiadora, né? E a chave dessa narrativa, desse contexto histórico aqui que a gente poderia resumir, é uma entrada numa conquista até de altos e baixos. Graças a Deus tiveram muito mais altos do que baixos, mas tiveram. Enfim, você está numa guerra,
você está entrando para ganhar ou para perder, né? Mas enfim, graças a Deus pela misericórdia. Mas o grande sucesso, eu considero, o grande sucesso da vitória, né, nos finalmente, da conquista real de Canaã foi pela obediência do povo a Deus e a liderança de Josué. Sim. Então essa é uma consideração que eu faço aqui num contexto histórico. Ele pegou um povo uma geração de jovens, de adolescentes e jovens para conquistar algo grande e desafiador. Se dá uma terra que tinha gigantes, né? A gente conhece toda a história ali. Se você não conhece, você vai ler principalmente o livro talvez de Êxodo, né? Na saída lá, quando os espias vão para a terra, apenas espiar, eles voltam com um cacho de uva, precisava ser carregado por 2 pessoas. Então era o contexto lindo da terra que eles iam conquistar, que eles iam entrar, né? Uma terra que emana leite e mel, ou seja, uma terra boa, frutífera, de abundância, porém eles iam ter os desafios de conquistar. Então isso nos fala muito espiritualmente também. Então tiramos muitas lições daqui. Né? Muito bom, gente. Muito bom, Josué. Vamos aproveitar então essa pegada de contexto histórico e já entrar para a história de Josué. Deixa eu dar mais uma curiosidade. Fala mais uma curiosidade. Mais uma curiosidade. Talvez você vai falar, né? Vamos falar no decorrer aí Eu já sei o que você toda vai a história. Você sabia, olha, você sabia que Canaã não foi habitado pelas 12 tribos de Israel? Não foi, então. Poderíamos dizer que ela tenha sido conquistada pelas 12 tribos de Israel, mas não foi habitada pelas 12 tribos de Israel. É uma curiosidade, né? É uma curiosidade, com certeza. Porque a gente fala as 12 tribos de Israel conquistaram a terra de Canaã. Não, na verdade não é. Em Josué está muito claro isso. 2 tribos e meia, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés, tomaram posse antes do Jordão. Exatamente. A leste do Jordão, né? Então a conquista foi a oeste do Jordão e foi a leste do Jordão, onde eles ficaram. Eles ajudaram, né, provavelmente, em toda a conquista, mas eles pegaram para eles porque na verdade foi um pedido, né, dessas tribos, né? Ruben, Gade e uma parte da tribo de Manassés, eles pediram. Porque, basicamente, essas tribos, eles eram criadores de gados. Então, era uma terra que produzia muito, né? Sim. Produzia muito à beira do Jordão mesmo. Eles ficaram bem à beira do Jordão. Que hoje, se você olhar no mapa, é basicamente toda a Jordânia ali, né? Então, depois que eles ficaram ali, assumiram. Então, se você olha assim, é praticamente toda a Jordânia, esse contexto. Então, eles pediram para Moisés consulta a Deus e Moisés então libera. Ok, vocês podem ficar, mas Mas antes de vocês tomarem posse, de fato, né, da terra ali que vocês vão atravessar o Jordão, sim. Pode pegar os escudinhos. Todo mundo vai atravessar o Jordão, vai lutar. Então, se você percebe, só no final de todas as guerras ali, de todas as lutas, então eles voltam para Josué. Josué, você está lembrado? E aí eles tomam posse lá da terra. Aí eles voltam, tomam posse, tiveram as tretas lá, que não entenderam muito bem, mas muito boa definição aí de obediência ao Senhor também. Vamos lá, então, entrar diretamente para a história. Mas o que exatamente a gente vai ver dentro do livro de Josué? Se eu pudesse resumir e esboçar todo o livro de Josué, eu dividiria ele em 3 momentos. Tá? Eles tomando a terra, eles ocupando a terra e eles mantendo a terra. Muito boa divisão. Então seria tomando a terra, tomaram posse, Sim. Ocuparam, mas e aí, tudo bem, tem que manter a terra. Exatamente. Então eles perseveraram ali, né, nessa tomada, nessa ocupação e nessa manutenção da terra prometida, né, Canaã no caso. E começa ali com a preparação, né, poderíamos dividir isso, a preparação, os primeiros 6 capítulos ali, mais ou menos, eles são... A preparação dessa entrada, né? E assim, tem muitas coisas pra gente tirar desse enredo, essa preparação de que Josué ele envia espias. Antes, né? Ele envia espias lá, vai até a casa de Raabe, pra você ter ideia, né? Na primeira conquista que foi
Jericó, que eu acho que é a mais marcante da história. Marcante, assim. Virou musiquinha de criança. Mais conhecida, porque 7 vezes, dá 7 voltas. Teve toda aquela questão simbólica, assim. Depois eu vou comentar algo que eu penso também sobre isso, sobre o livro de Josué no contexto histórico e no contexto espiritual, sobre lições que a gente pode tirar, né, para nós, sobre formas de guerras, né? Então, formas de batalhas. Então, se você prestar atenção, nenhuma conquista foi igual a outra. Entendi. Top. Né? Nenhuma conquista foi igual a outra. Eu acho que se a gente leva esse contexto para nossa vida, enfim, dá para aprender. Então, a gente tem que estar preparado, nível de conhecimento, nível mental e nível espiritual, inclusive, para entender todos os tipos de guerra. Porque a gente, às vezes, banaliza, né? Foi exatamente no começo aqui dessa preparação que eles sofreram algumas intercorrências, né? Então a preparação ali foi mandar os espias, conhecer Raabe, que morava lá, fazer o acordo com Raabe, enfim, todo o contexto. Eles pararam para ouvir Deus, Josué parou para ouvir Deus, recebeu os comandos de Deus, aí Josué diz, ou seja, chamou o povo para perto e falou, olha, nós vamos fazer, ou seja, deu para eles um mapa de como nós vamos fazer, a diretriz, os conselhos, vamos fazer deu um mapa, né, o roteiro. A gente vê mais uma vez, porque isso a gente notou também bastante Levítico, Deuteronômio, os Números também, que a gente vê que Deus ele é bem organizado, né? Não é aquela coisa impulsiva de vai lá, luta lá. Sanguíneo, né? Vamos fazer. Tinha toda uma organização por trás, tinha todo um plano de ação. E até essa questão que você falou de cada conquista ter sido de uma forma, Deus estava sempre ali à frente, dando o plano. Eu acho muito legal aquela conquista de Ai, que eles fingem que fogem, a conquista mesmo, né? Não a primeira vez. Que aí eles vão por trás, é tudo muito legal, assim, né? A forma que as coisas acontecem. Deus faz. É muito organizado, é muito pensado, muito inteligente. Exato, é que Deus é detalhista, né? Exato. Aí Josué então passa no meio do povo e é a frase que me chama mais atenção e o porquê disso, né? Josué grita lá, olha, santificai-vos todos, né? Purificai, porque amanhã eu farei maravilha no vosso meio. Então Deus quer fazer, Deus dá o mapa para eles, mas vocês precisam estar preparados. Sim. Tinha parte que o pessoal precisava fazer. Exato. Mesmo que houve o milagre, mesmo que houve o sobrenatural lá na primeira conquista, que foi Jericó, houve a ação natural. Exato. Ao mesmo tempo que é inegável que Deus agiu sobrenaturalmente ali, a gente vê isso desde o começo da travessia do Jordão, ali, né? Desde antes, na verdade, né? Desde a libertação do povo. Mas em Josué a gente vê o agir sobrenatural de Deus várias vezes, até mesmo nessas guerras, ao mesmo tempo em que, de fato, eles não fariam sem Deus, Deus dava coisas que eles precisavam fazer. O tempo todo eles precisavam, né, realmente gritar, botar o pé no chão e ir pra frente, e rodar 7 vezes, e fazer, e precisavam obedecer a Deus, né, que foi o grande erro dos seus antepassados, né, a desobediência, principalmente a murmuração ali, né. Eu entendo que não houve, né, uma murmuração nesse momento ali da conquista de Jericó. A Bíblia não fala, mas você imagina, cara, coloque-se você no lugar daquele povo lá, Deus falando assim, Josué fala, pô, agora nós vamos dar 7 voltas. E mais um, durante 7 dias. No sétimo, nossa. O cara lá, mano, tá dando volta lá, fala, o que tá arrumando esse povo? E a gente pensa que dá 7 voltinhas, dá 7 voltas no Lago do Magic Gardens. Não, meus amigos. Não era toda uma terra. Era uma cidade fortificada. Pra você ter ideia, Raabe, a casa de Raabe era em cima da muralha. Imagina a espessura de uma muralha pra ter uma casa em cima. Não devia ser uma casa de Coab, né? Não, com certeza. Devia ser uma casa, morava uma família lá. Pra você ter ideia, pra cair isso, né? Então teve essa preparação. Dentro da preparação, teve a circuncisão. Porque, pois é, teve um momento que os homens choraram. Os homens choraram. Com toda a certeza do mundo. Porque era sinal da aliança dele. O porquê da circuncisão, né? Então, vocês falaram nos outros livros, né? Sim. A importância da circuncisão. Porque para Deus era um sinal da aliança do povo, né? Sim. Ou seja, os homens queriam assumir essa carga como cabeça na casa e assumir a marca física que eles eram os homens de Deus ali. Para
designar que eles eram o povo de Deus, o Deus de Israel, porque nenhuma outra nação tinha uma marca, tinham os seus deuses, mas é esse relacionamento. Então, aquele que se coloca debaixo desse senhorio de Deus, eu quero ter uma marca. Sim. Eu preciso. Então, hoje, claro, a Bíblia, né, já diante da graça, ali no Novo Testamento, vocês falarão sobre isso. Essa marca hoje da circuncisão não está mais no físico, mas no coração. Exatamente. Essa circuncisão por causa da graça, mas é uma aliança, é um compromisso que a gente assume. Então, assim, talvez tenha sido o momento mais difícil, principalmente. Acho que mais difícil do que as guerras, com certeza. Mais guerra, principalmente por... A forma com que era feito na época também, né? Não era no hospital. Não precisamos, eu acho. Mas... O detalhe era que a circuncisão era... Eu vou falar. A circuncisão era o corte da pele do prepúcio do órgão genital do homem. Nossa, ele falou muito chique. Eu gostei. Eu não conseguiria falar. Polido. Imagina o Roger falando essa mesma frase. Não, deixa. Eu fui polido. Mas... É porque temos uma moça... Tá certo. Tem sabe quantas moças também. Também. Mas tá bom. Enfim, é isso. Mas, como era feito? Com uma faca, beleza. Ok, bem afiada. De pedra. Imagina. Agora eu imagino... Não imagino. É isso aí, meus amigos. Tá, então esse é o momento... Um minuto de silêncio pelos homens circuncidados. Pronto. Eu acho que é o pior momento. Por quê? Porque, como nós falamos, era uma geração que nasceu no deserto, eles não tinham sido circuncidados, Deus permitiu que eles andassem durante todo o tempo. Aí falou, agora vamos falar sério aqui, agora vocês vão assumir essa aliança. É lógico, agora vocês vão entrar, inclusive, agora vocês vão ter acesso, e a princípio, uma mistura com povos, né? Eles vão conhecer outros povos ali, mistura, né? Eu digo, eles vão entrar numa terra onde há outros deuses. Sim. Porque essa geração, eles não conheceram os deuses do Egito. É verdade. Então eles iam deparar com povos que adoravam outros deuses, né? Então, como quer dizer? Então precisa ter essa aliança. E outra coisa que me chama a atenção nesse primeiro momento da preparação, logo que eles atravessam o Jordão, a forma que eles atravessaram o Jordão. Um arco. Mais um sobrenatural de Deus. Porque se você observa ali, o Jordão estava na época do transbordar para as margens, da direita e da esquerda. Ou seja, o rio estava muito acima do seu... Sua capacidade normal. Então ele estava transbordando para a direita e para a esquerda, ou seja, era o momento do plantio, né, onde toda a agricultura estava estava crescendo, sendo bem sucedida ali, os povos estavam colhendo. Então, as águas estavam além. E diz que todo o povo atravessou a pé enxuto. A experiência do Mar Vermelho, mas foi no Rio Jordão. Deus permitiu que então parasse as águas de correr, as águas correram e eles atravessaram. Quando foi isso? Quando os sacerdotes pisaram na terra, no mar. Segurando no rio. Nas águas, ele se abriu, né? Ele parou. Na verdade, ele não se abriu, ele parou de correr. Sim, para eles passarem. Eu penso que deve ter sido muito simbólico para eles, porque eles já devem, com certeza, eles tinham ouvido dos seus pais, dos seus antepassados sobre a abertura do Mar Vermelho ali com Moisés, antigamente, né? Sim. E aí chegou o momento deles, né? Deve ter sido algo muito surreal. Deve ter sido muito da hora, cara. Eu me colocando no lugar deles, sabe? Tipo, cresceram com os pais dele contando, olha, filho, teve uma vez que, passei no meio do mar, não sei o quê. E aí... Agora é minha vez. Porque não foi a mesma geração, foi o mesmo povo, mas foram outras pessoas. Minha vez, e eu vou experimentar isso. Aí o estabelecimento do altar no meio do Jordão. Por que isso? Para ficar. E a Bíblia diz ali em Josué que foi um memorial que eles estabeleceram ali. Né? Para quê? Para ficar gravado para as futuras gerações do que aconteceu. Que realmente nós passamos por aqui, nós tivemos uma vida de deserto, de escravidão, deserto, e agora estamos aqui, na nossa terra, na terra prometida. O livro de Josué todo, ele é muito bom, porque ele é finalmente o momento... Porque assim,
tem uma grande preparação para Josué, né? Sim. Ele é o cumprimento de uma promessa que começou lá atrás. Sim. Então, tipo assim, a gente já tá, você que tá lendo assim na cronologia da qual o cânone foi colocado, Sim. né? Calma, Gênesis, calma. Êxodo, Levítico, Número. Você já tá vendo sobre essa terra prometida há um Sim. tempo. E Josué é finalmente o momento em que eles tomam a posse ali das terras. Aí né? na sequência dessa preparação tem a celebração da Páscoa, É verdade. né? Também. Porque é para lembrar, Deus disse, olha, vocês vão celebrar a Páscoa, para lembrar da saída, porque Páscoa é, né, a passagem, Sim. a saída lá do Egito, como foi, a morte do cordeiro, que foi marcado, enfim, eles tiveram que celebrar a Páscoa ali. E o que me chama muita atenção é que eu gosto muito desse momento. Deus fala que, o texto fala, né, a Bíblia conta ali, que quando eles celebraram a Páscoa, naquele momento, depois desse sinal, o maná parou de cair. Ou seja, a provisão acabou. A provisão de Deus acabou. Não. Aí diz que aí a partir daquele momento que o maná, no próximo dia, eles iriam começar a desfrutar das novidades da terra. Eles iam começar a comer dos frutos que já tinham sido plantados do ano anterior. Eles iam colher e eles iriam experimentar dos frutos da terra, mesmo sem terem cultivados, mesmo sem terem trabalhado. Mas a partir daí, vocês vão começar a trabalhar. Então não é tudo de graça. Foi um marco, né? Foi um marco. Pra eles a respeito daquela fase que eles estavam vivendo e início de outra. Exatamente. Agora vocês não precisam mais que eu fique mandando Não precisa ficar. Agora vocês vão trabalhar, sim, porque às vezes viveram, talvez de alguma forma, muito confortável, né? A zona de conforto. Sim. Eu vou acordar de manhã até ir até. Mas isso para mim é muito significante, porque para mim representa o maná é provisão. Né? E a terra prometida, quando o maná cessa, transforma-se em prosperidade. Então, maná é sinal de Egito e de deserto, né? Mas a prosperidade de Deus vem após a celebração da Páscoa, vem após essas novidades da terra. Essa expressão para mim é muito significativa. Novidades da terra, é onde Deus nos leva para a prosperidade. Aí depois dessa preparação, né, então ali eles celebram a Páscoa, o maná para de cair, Deus para de suprir. Não, Deus para agora, vai falar, agora vocês vão trabalhar para conquistar. Enfim, é nosso papel todos os dias. Aí eles partem então para a conquista, né? Aí são as ordens aí de Deus e como que eles iriam fazer. Que é aquilo que a gente já comentou. E os detalhes, Deus é detalhista, né? Então a primeira cidade, eu acho que era para arrebentar mesmo do coração de Josué e dos moleques, né? Com certeza. Porque eles pensaram, nossa, se essa ainda é a primeira. A primeira, Jericó, cara, meu Deus. Mas sabe o que foi isso? Foi proposital para eles chegarem magrinho nas guerras. Com certeza. Para depois... Eu tenho certeza. Então, assim, a gente sabe que a primeira conquista, então, a primeira batalha foi em Jericó, né? E Jericó tem todo esse contexto de uma cidade fortificada. Já havia ali aquela aliança feita Israel com Raabe, né? Queria sinalizar para eles, enfim. Então, uma casa que foi salva dessa batalha, dessa guerra, dessa conquista. E foi ali aquilo que a gente já sabe, talvez a mais conhecida, né, como você disse. Houve a ordem de Deus, olha, vocês vão dar 7 voltas durante 7 dias, e no 7º dia vocês vão dar 7 voltas, e no final da 7ª volta, todo mundo vai gritar, e os sacerdotes, os músicos, os levitas vão tocar trombeta. E muralha pro chão. Cara, é surreal um negócio desse. Acho que valeria um bom filme da Marvel, né? Imagina, com certeza. Imagina alguém criando um cenário. Claro, já criaram, mas acho que nada tão magnífico assim, né? Então, e aí eles partem, né? Então, só que nessa partida para conquistar a terra toda... Temos algumas intercorrências. Sim, temos algumas intercorrências. Porque Deus, nesses detalhes, Deus dá, olha, vocês vão entrar, mas vocês não vão tomar os despojos de guerra, que na verdade era de direito de quem ganhava. Isso era regra, né? Era lei, né, dos povos. Então, assim, o povo que
tomasse uma terra, uma cidade, uma nação ou um povo, ele tinha direito dos despojos. Mas Deus falou, desse povo vocês não vão ter os despojos. Ou seja, Deus foi injusto? Não, mas Deus estava trabalhando com o coração daquele povo. Primeiramente, o princípio de obediência também. De obediência. Então, assim, aí... E também era um povo que Deus não queria realmente que eles tivessem contato com nada, né? Contato com nada. Não o pessoal lá era muito depravado. Tinha a questão também que fala lá em Levíticos, eu acho, que eles matavam crianças, né? Pra sacrifício. Já havia um juízo, né? Havia um juízo sobre Jericó. Então houve ali realmente a destruição total. E aí o povo então vamos conquistar, ganhamos, né? Agora estamos felizes, cresceram, então somos senhores da guerra, né? Senhores da guerra, de partir. Aí a próxima cidade, diz a Bíblia, que era uma cidade tão pequena, né? A ponto que os primeiros guerreiros foram lá e olharam. Falaram, não, Josué, não vamos andar, não vamos cansar o nosso povo, não. E depois de vir de uma batalha daquelas, eu acho que eles foram muito confiantes. Vamos lá, muito confiantes. Então, assim, eles falaram para Josué, não, vamos usar exatamente essa frase, não vamos cansar nosso exército, não. Mandaram 3 mil. Eles falaram, mande 2 a 3 mil pessoas, soldados, né, valentes. Manda 3 mil. Ó. Tiveram da linha e morreram alguns ali, né? Claro, não foram dizimados, mas morreram, ou seja, precisaram voltar correndo. E nesse momento Josué chapou, né? Chapou, né? E falou, pô, cara, o que aconteceu? Gente, Josué, ele vai falar com Deus, ele fica tipo, pô, Deus, você tirou nós lá do Egito, colocou a gente no deserto. Deu uma... Josué, ele tava realmente bem, ele não tinha entendido o que tinha acontecido, né? Ninguém ia Afinal de contas, ele não tinha como também saber, né? Nesse caso, não foi culpa mesmo, de fato, de Josué. Não foi, porque tava tudo normal, né? Mas o que aconteceu, então? O que aconteceu? O que aconteceu? Aí Josué foi buscar Deus, e Deus falou, Josué, cara... Tem boi na linha, velho. O negócio tá ruim pro seu lado. O povo de Israel tinha uma missão, uma direção. Não pega as coisinhas do povo. Aí um camarada achou bonito algumas coisas de prata lá e... O folgado achou que era mais bonito que todo mundo, que podia pegar. Achou legal e pegou pra ele e guardou, e levou, escondeu debaixo da tenda dele, né? Do tapetinho que ele pôs lá, que a mulher arrumou. Guardou. Parte dos despojos, né? Tem prata, tem manto, tem algumas coisas que ele roubou, porque Deus falou que não era. Tinha de direito? Tinha. Mas Deus havia dito que não era para levar despojo de Jericó. E mais do que uma conquista daquele povo sobre uma terra, foi uma conquista de Deus, né? Porque foi muito mais algo sobrenatural, até mesmo aquela queda, porque teve que dar 7 voltas, não foi algo, né, naturalmente aquilo. Então é uma conquista do povo de Deus. Se alguém tinha direito sobre aquelas coisas, era o próprio Deus, né? E aí o que Josué faz? Deus, então mostra o que está acontecendo. Aí Deus então vai fazendo os sorteios, né? Onde está? Então cai na casa do fulano de tal, na tribo tal, na casa de tal, na tenda de Acã. A velha história da capa de Acã, né? Sim. Pega os despojos e guarda, esconde. Escondeu. Aí foram, né, os soldados, os discípulos ali de Josué, os mais perto de Josué, foram na tenda de Acã e acharam realmente. Ele confessa, ele se humilha, ele confessa, mas há um juízo, há um preço. E eu acho que isso aqui nos faz... Eu acho que nessa hora a gente vê que Deus não estava para brincadeira, né? Deixa, a história de Acã deixa bem claro qual que era a tolerância de Deus para as desobediências do povo sobre as ordens que ele estava passando. Porque Acã, ele é talvez até brutalmente dizimado ali. O igreja assim, ele até sua morte. Se você fala assim, poxa, mas Deus é um Deus injusto. Não, Deus é um Deus certeiro para realmente estabelecer o seu governo. E o seu governo é estabelecido com ordem, com decência e com zelo, com justiça, mas também com equidade. Sim. Né? Então Deus estabelece esse juízo. Então tanto Josué quanto a sua família, os seus gados, os seus animais é levado para o vale e são apedrejados pelo povo. Acã, né? Falou Josué. Acã. Acã foi apedrejado. É isso. Acã foi apedrejado. Pois e dali pra frente, então, as coisas começam a andar normalmente. Por quê? Porque aí gera o temor no coração. Exatamente, o pessoal... É aquilo que eu falei, eu acho que o pessoal se tocou ali, né? O tom das coisas, que Deus não tava pra brincadeira.
Banalizou. Eles voltam pra Ai, aí tem toda aquela... Tem todo um plano de ação ali pra aquela conquista daquela terra, né? Então Exato. Deus fala pro pessoal voltar ali, mas ele divide, né, os guerreiros ali de Israel. Então vai uma parte ali na frente e foge de novo fingindo que tá amedrontada, mas enquanto isso outra parte vai por trás pra atacar. As diferenças das estratégias. Eu acho muito legal acompanhar isso tudo nesse livro. E aí parte para as outras conquistas, né? Sim, aí dali pra frente tem várias conquistas, né? Assim, eles vão... Aí, dali pra frente, sim, é só sucesso. Eles vão seguindo à risca tudo aquilo que Deus fala, né? Nesse momento da conquista, teve aquela cilada e uma pisadinha na bola. É verdade, teve o... A gente chama das estratégias, estratagemas dos gibeonitas, né? Os caras muito mal, velho. Mano, eu nem sei o que eu penso sobre eles, João, porque ao mesmo tempo eu falo, por fim deu certo. Deu certo, não é? Não é. Olhando pela visão deles, eu falo. Mas o que me chama a atenção, porque se você ler todo o contexto, desde a destruição de Jericó, a Bíblia fala que os reis dos outros povos estavam tremendo de medo do nosso Deus. Deus estava vibrando, é exatamente isso que ele queria. Ele queria impor respeito. Sim. Essa terra é minha e pronto, acabou. Então, pôs respeito. E os outros reis, outros povos estavam tremendo. E os gibeonitas, né, ali da circunvizinhança ali, que fazia parte da terra, que seriam também a ser conquistados, o que eles fazem? Montam uma estratégia lá, combinam entre eles e se infiltram. Só que se infiltram com uma história, cara. Eles fingiram que vieram de longe. Fizeram uma autoprodução, né? Nossa, o povo ator. Porque eles... Aí nasceu a classe artística. Eles se vestiram com roupas meio estragadas, Balenciaga lá, como que é aquela marca lá, Balenciaga. Que custa melhor, meu. Ai, meu propaganda e corta. Se vestiram com roupas estragadas, sandálias estragadas, pão bolorento. Exatamente, pra fingir que vieram de muito longe. Porque eles sabiam que assim, o pessoal de Israel ia dominar ali o pedaço todo. Então todo mundo tivesse ali ia ser dizimado. Aí eles falaram, talvez a gente fingir que a gente acabou de chegar e não tem nada a ver com a paçoca. Né? Vamos fazer aliança. E assim, aí a aliança deles, os acordos que eles fizeram era, não, nós queremos fazer aliança com vocês. Nós vamos nos colocar como escravos de vocês. Sim, eles trabalham depois. Vamos trabalhar. Então, assim, acordo. E quando, de repente, então, Josué... Mas uma expressão que é interessante ali é que eles fizeram tudo isso, e Josué, no caso, né, os príncipes ali, eles aceitaram fazer essa aliança. Tem uma expressão que fala sem consultar o Senhor. E foi mancada, né? Foi uma mancada, porque eles disseram sem consultar o Senhor. Aí Sim. Eles estabeleceram essa aliança. Depois que eles descobriram, uma outra lição aqui que a gente tira. Hoje a gente não tem essa, na nossa geração, hoje a gente não tem essa coisa do compromisso estabelecido. Hoje uma palavra não vale muita coisa. Muitos vale um pouco aí uma assinatura registrada no cartório e olha o que você precisa fazer. Se você vai vender uma casa, você precisa tirar a certidão de tudo quanto é coisa, enfim. Não, naquele momento eles fizeram uma aliança. Depois que eles descobriram, já tinham feito aliança. Eles não podiam matar. Exatamente. E as expressões eram, se a gente matar esse povo, mesmo que eles nos traíram, nos enganaram, vai vir o juízo sobre nós. A importância que Deus dá para a aliança. Exatamente. A importância que Deus dá para o compromisso. Então, o que eles fizeram? Então, nós vamos seguir o que ficou acordado nessa aliança. Ou seja, vocês serão nossos escravos. Eles se tornaram lenhadores, né? Vocês vão cortar lenha, vocês vão fazer. Então, assim... Mas eu fico pensando no poder de uma aliança, de um compromisso assumido. E hoje a gente não tem, hoje a gente banaliza tantas alianças, né? Aliança no casamento, aliança no negócio, aliança num relacionamento que seja. Hoje não tem valor nenhum uma aliança, um compromisso. É muito banalizado. Mas se a gente presta atenção, eles poderiam matar, porque eles enganaram, eles foram enganados, mas... Ainda tinha, né, uma legitimidade moral. Você nos enganaram. Exato, a gente não sabia do que a gente estava... Nós vamos dominar tudo mesmo, mas aí eles tiveram que ficar com esse encosto dos gibeonitas, depois tiveram que lutar... Pelos gibeonitas. A favor dos gibeonitas, aí foi de misericórdia, né, e aí vai na sequência dessas conquistas, talvez o mais clássico do sobrenatural, que é o momento onde o sol para.
Brabo. Cara. Ô, claro que talvez naquela ocasião não dá pra anotar, né? Mano, eu acho que dá, porque fala que foi por tempo, né? Um dia, assim, né? Foi um dia, né? Então a lua parou num vale e o sol parou Sim. em Gibeá. Então, o sol parou, a lua parou, o tempo parou, cara. Não é um filme da Marvel? É muito. Não, é sério, gente, Josué é muito bom. Cara, eu fico pensando, o sol parou, cara. Mano, e Josué tinha uma moral, né? Porque ele pediu pra Deus, né? E aí Deus parou. Sim, exato. Imagina. Cara. Exato. Imagina. Deus, me dá essa experiência, o sol parar pra me vencer, porque enquanto eles lutavam, à noite eles perdiam. Cara, eu fico impressionado. E Deus comprou, né? Deus comprou. Falou, bora. Ideia, né, cara? Para, uai. Pra Deus também não é muito difícil, né? Porque você fica pensando, cara, como é isso? O sol parou de um lado, a lua parou do outro, né? Ou seja, o tempo parou. E hoje a ciência explica, né? Que há um tempo no cronômetro, existe um lapso no Cronos, né? No tempo ali onde que aconteceu isso? Ali. Josué. Brabo, hein? Lutando pelos gibeonitas. Então foram as conquistas. Aí essa conquista foi em cima de 5 reis, né? Não vale nem falar aqui vocês. Teve 5 reis. 5 reis que se levantou contra os gibeonitas, né? Mas eram reis que estavam temendo Israel, estavam temendo. E depois teve as outras conquistas, que foram dos 7 reis, mais 7 reis, enfim. Então, esse tempo todo aí. Dali pra frente, pessoal, a partir mais ou menos do capítulo 13, a gente começa a ver uma questão mais organizacional. Assim. Porque, beleza, eles foram lá e quando eles lutavam juntos, era uma nação, né? Não era uma tribo que ia lá e lutava pela sua terra, outra tribo que ia lá e lutava pela sua terra. Mas aí depois eles tinham lá e pronto, ganhamos aqui um monte de terra. E mais uma vez a gente vê aquela questão que eu falei da organização de Deus e tudo mais. A gente vê isso refletido na forma com que aquele povo dividiu ali aquela nação. É interessante a gente pensar que eles já eram uma nação, já era o povo de Israel, mas era uma nação sem nação, porque eles não tinham um local físico há muito tempo. Eles não tinham uma terra, eles eram nômades, assim, eles andavam por aí. Exato. E aí, finalmente, eles tiveram ali a sua nação e começaram a dividir ali as terras, né? Então a gente vai ver por extensos capítulos como foram feitas ali as divisões. Uma das tribos também não teve terra. Olha que injusto. Poxa. Você ficaria chateado, João? Isso é lindo também, cara. Você ficaria muito chateado? Ficaria. Eu não. Não. Mas pera lá. Ficaria. Mas com o decreto de Deus, por que eles ficaram sem terra? Cara, cai por terra todo mimimi. Toda chateação. Toda chateação. Eles não vão ter terra deles. Por quê? Eu sou a herança deles. Brabo demais. Com certeza, se eu pudesse escolher uma das tribos pra participar, eu queria ser um levita. Eu ia. Exatamente. Mas eles, depois as tribos, se juntaram. Sim, é óbvio que eles tinham de morar, né, gente? Eles não moravam por aí. Mas eles não tinham a divisão. Essa representação, assim, né? Essa questão de aqui é meu, sabe? Exato. Essa questão, eles não tiveram uma parte da terra pra eles. Eu acho que deve ter alguém lá no fundinho, assim, na periferia das tribos, né? Que não estava entendendo muito bem. E ficou achando que eles estavam pior, né? Não era muito bem de matemática, né? Tava assim, mas distribuiu, deu pra Gad, deu pra Ru, deu pra Manassés. O que aconteceu? Coitadinhos. Que minha, né? E aí deve ter rolado um mimimi de alguém ali. Mas aí Deus veio, olha, vocês não vão ter terra, mas a herança de vocês sou eu. Uau! Mata. Exatamente. Então a gente vê tudo isso aqui dessa segunda parte do livro, até que a gente chega pro grande finale do livro de Josué, que é o final da história de Josué, né? Josué, a gente não vê a vida dele inteira no livro de Josué, né? A gente já tem menção dele, como o próprio João falou, quando ele nem era Josué, lá nos outros livros. Mas aqui a gente vê do momento em que ele assumiu a liderança sobre o povo de Israel até o momento em que ele deixou essa liderança, que foi o momento da sua morte. Só por isso. Então a gente vê que Josué ele conseguiu concluir sua carreira com sucesso. Né? Ele foi uma pessoa que eu fico pensando, ele já teve uma missão muito complicada, que foi de suceder alguém que liderava sobre ele, entendeu? Então ele era alguém que ele com certeza, Moisés, eu falo, que ele com certeza respeitava, admirava e achava superior a ele mesmo, provavelmente, né? Josué conquistou o povo, fez inúmeras façanhas ali, né, com Deus, e depois ele se vê
tendo que substituir um cara que na cabeça dele talvez fosse melhor do que ele e ainda assim falhou. Falhou, exato. Mas Josué, ele vai e Josué ele tem uma trajetória muito exemplar, assim. Eu acho que da maioria dos homens que a gente viu até agora, né, Noé também é assim. Mas Josué é um dos que menos tem falhas graves, porque, né, Moisés falha, Abraão falha, vários... Se mostra ali, né? Sim. No finalzinho ali, né, do contexto do livro todo ali no final, há esse estabelecimento de uma renovação da aliança. Sim, tipo um pós-fácil, gente. Tem até um pós-fácil a história. Eles escrevem as leis novamente, né? Sim. Eles reescrevem as tábuas, né, de Moisés, as leis, relembrando as leis e os mandamentos novamente, e estabelece essa renovação de aliança, né? Aí parte para... O 23º capítulo é o discurso final de Josué. Então Josué não é pego assim no susto com sua morte. Ele consegue falar ali por uma última vez, ainda como líder daquele povo, para todo aquele povo de Israel que agora tinha assumido ali aquela terra prometida. 110 anos morreu. Isso, e o discurso de Josué, para mim, ele se assemelha muito com o discurso final de Moisés. Na verdade, várias das ações de Josué se remetem bastante com as ações de Moisés, as próprias travessias pelas águas. E isso me dá uma impressão, na verdade, isso confirma uma impressão que eu tenho, de que ali a gente não tá vendo a história de alguma pessoa em específico. Porque talvez se eu tiver que suceder o João, ou qualquer pessoa aleatória, com o meu entendimento, pode ser que divirja muito, seja muito diferente do entendimento do João. Mas ali ambos serviam a um mesmo Deus, a um mesmo propósito. Então você vê que o discurso deles é alinhado, porque não era coisa que saía deles, entendeu? Não, eles tinham contato ali com Deus, eles sabiam o que eles estavam fazendo, porque Deus os guiava, e por conta disso eles tinham esse discurso bem alinhado. Me faz pensar que se não fosse Josué, teria o mesmo. Quem Deus tivesse levantado teria esse discurso alinhado da mesma forma. Sim, para você ver que lá em Êxodo, né, quando eles voltam da terra como espias, Josué e Caleb, eles declaram, né, olha, vocês estão dizendo, todo mundo aqui, os outros príncipes aqui que entraram, né, os 10, declararam que a terra não dá para conquistar, mas aí eles se lembram, né, o que Deus tinha falado para Moisés. Sim. Vocês vão conquistar essa terra e todos os inimigos ali vocês vão tomar como pão, vão rasgar eles no meio como um pão. Então eles tinham um discurso completamente alinhado ao discurso de Deus. Exatamente. Para com seu líder. Porque não eram ideologias próprias ali, não era isso, entendeu? Não era cada um, Deus colocou Josué para Josué falar o que ele bem quisesse ali. Isso dá pra gente o entendimento. Já vamos dar largada pra parte final aqui do vídeo. Bora. Que é, no caso, falar um pouco aquilo que o livro, né, as histórias aqui do livro falaram com a gente. Uma primeira coisa que eu poderia falar, então, é essa questão desse entendimento de que não é sobre nós. Ali, a gente vê Deus tinha uma missão e ele levantou pessoas para cumprirem aquela missão. Mas a missão não dependia daquelas pessoas. Isso fica muito claro quando a gente vê que Moisés falha. Ele não consegue concluir ali a missão até o final e nem por isso a missão não é cumprida. A gente vê o cumprimento da promessa que Deus fez lá atrás, nesse livro de Josué, só que para isso Deus ergue outra pessoa. Isso trazendo e adaptando aqui para nossa realidade, a respeito do nosso chamado, dos nossos ministérios, a gente precisa entender que é um privilégio sermos o escolhido, né? E não que é tipo assim, se eu não for fazer isso não vai acontecer, porque Deus vai lá e levanta outra pessoa. A gente vê isso nessa história. E ainda mais sobre a afirmação de Deus no início do ministério exato ali de Josué, né? Ser forte com Deus repete 4 vezes. Sim. Isso me remete a algo psicológico. Deus sabia que Josué iria entrar num desafio. Deus sabia que Josué iria entrar, né, talvez em crises, numa dinâmica de conquista, de guerra, o tempo inteiro. Então, o livro, como nós falamos, o livro de Josué é recheado de sangue, né? Sim, é um livro muito violento. Sanguinário. É o mais violento até aqui. Sanguinário, porque aparece tudo. Então, tem mais guerra. Mas essa força de repetição, isso na psicologia é fato, né? Nós, quando trabalhamos na força de repetição, aquilo é gravado no nosso cérebro, né? Na nossa mente, na nossa alma. Josué, cara, vai ter momentos que você vai querer desistir, mas ser forte e corajoso, eu estou contigo, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Exatamente. Então a base começa nessa força, e isso a gente tem que levar pra gente.
Então, se Deus determinou, escolheu, chamou, para qualquer que seja o desafio, cara, eu tenho Deus do meu lado. Se Deus me chamou, só vai nos mínimos detalhes. E o segredo, obediência. Com certeza. Foi a grande chave, né? Obediência e manter o foco. E começa ali, a gente pode observar que começa, que eu tiro como lição também, a manutenção do nosso foco em Deus. Quando Deus determina que eles atravessam o Rio Jordão, ele fala assim, olha, quando a arca se levantar, olhem para a arca e caminhem, ou seja, o foco na presença de Deus. Porque a arca representa a presença de Deus. Foco na presença. E bora, foco na presença, foco. Houveram distrações internas, distrações externas, né? Acã, uma distração, gibeonitas, outra distração, coisas aleatórias foram acontecendo que puderam ter, mas eles precisaram manter um foco na obediência e na presença de Deus. Sim. E as outras lições que eu posso tirar aqui é pensando que, como nós falamos, há níveis de guerras diferentes, há níveis de estratégias diferentes e há níveis de afrontas dos nossos inimigos, que sejam espirituais, diferentes. Então nós precisamos aprender em Deus, observar os detalhes que Deus nos dá, né, o sincronismo que Deus quer, para nós vencermos batalhas diferentes. Porque às vezes a gente vai para todas as batalhas do mesmo jeito e a gente não conquista. Talvez tenham inimigos que a gente precisa ganhar no chaba mesmo, né, na briga mesmo, mas tem inimigos que a gente ganha na adoração. Com certeza. Né? Tem guerras que a gente ganha na humilhação, tem guerras que a gente ganha no jejum, tem estratégias diferentes para guerras diferentes. Sim. Então, é claro que se a gente fosse entrar aqui no micro, a gente conseguiria elaborar 48 mil palavras. Sim. Mas uma última coisa que eu queria falar, e que eu não poderia deixar de falar, é sobre a história de Raabe. Raabe é uma personagem que passa levemente despercebida, pode passar despercebida por algumas pessoas, mas Raabe eu acho muito interessante porque ela é a representação de nós todos ali naquela história. Porque Raabe era a pecadora que foi redimida porque mudou de ação. E Raabe não era uma pecadora comum, eu acho que assim, pelo contexto em que o livro foi escrito, né, e tudo mais, prostituta talvez seria a pior coisa que ela poderia ser ali, né, naquela época. Eu acho que não teria algo que fosse mais humilhante, assim, ou que fosse maior, ou que desse um sinal maior de pecado do que esse. E ainda assim a gente vê que... desvio dos princípios, sim, dos propósitos. E ainda assim a gente vê que de toda uma nação, a única pessoa ali que sobreviveu, e a sua família, obviamente, consequentemente, foi Raabe por conta de uma decisão que ela teve de abandonar suas práticas erradas e pecaminosas e se render ao Senhor. E isso mostra algo, revela algo já desde desse livro que nós já sabemos hoje, porque a gente já sabe todo o contexto, a gente já viu depois que Jesus veio, mas isso revela algo lá atrás sobre a natureza de Deus, que é de não olhar para o nosso histórico. Deus não é aquele Deus que quando a gente chega, ele pede o nosso currículo completo, né? E começa a olhar, olha, mas quando você tinha um ano, isso e aquilo. Isso hoje a gente vive claramente com Jesus, a partir do momento que a gente aceita entregar, né, a nossa vida para Ele, aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. Mas Raabe, ela conseguiu desfrutar disso, de ter todo o seu histórico apagado e viver como povo de Deus, porque ali ela viveu e teve o grande privilégio de ter o seu nome mencionado ali na genealogia direta de Jesus. Exato, como uma aliança que ela estabeleceu, houve a redenção dela, a salvação dela, e ela entrou na genealogia de Jesus, cara. Demais! E a gente vê tudo isso antes do próprio nascimento de Jesus. Porque a gente começa, né? A graça, né? Sim, exato. Que Deus já era o mesmo Deus que resolveu dar Jesus para que pudesse facilitar esse processo. E é isso, gente. O livro de Josué é um livro muito bom, muito rico. Eu realmente espero que vocês não se atenham a ver uma resenha e se dar por satisfeito. Tipo, nossa, olha, falaram várias coisas. Pega isso daqui, gente. Vai ler isso daqui. Com certeza vocês vão ver 48 mil detalhes que a gente não comentou aqui, ou que talvez que a gente nem tenha visto. Exato, não é? Exato. É muito bom. Exatamente. Algo que é muito bom sobre a Bíblia é isso. Cada leitura é uma nova releitura, né? Josué, sério o cara, velho. É isso aí, gente. Quando essa eu chegar no céu, desculpa aí. Claro. Josué, quando eu chegar no céu, eu quero te dar um abraço. Eu quero também. Eu gosto de Josué. Eu gosto de Josué com força, cara. E eu gosto de ler o livro de Josué.
João, bravo demais, bom demais ter você com a gente. Gostou demais. Vai voltar, hein, gente? Escreve aí que livro vocês querem ver com o João. Segura. Gente, valeu por você que nos acompanhou até aqui. Deixa seu comentário, sua curtida, compartilha isso com seus amigos. Fala para as pessoas sobre a Bíblia, fala sobre como esse é um livro realmente muito bom, muito especial. Pode mudar aí vidas, né, João? Com certeza. Você vê que Jesus se apresenta lá no Antigo Testamento. É nóis. Galera, mês que vem temos resenhas de Juízes, então continua aí inscrito no canal, ativa o sininho que você não pode perder por esperar. Tamo junto! Falou!